Bom dia, paz esteja convosco, passando para deixar o pão diário, que é a palavra de Deus para nossas vidas. E hoje, lendo o livro de Ezequiel, capítulo 18, veio a minha palavra do Senhor para compartilhar com vocês desse dia. Mas eu vou ler apenas um versículo dessa palavra, aqui no livro de Ezequiel, que está falando assim, ó. Ezequiel 18, 32. Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor, Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. É muito sério quando Deus está falando aqui para... Na realidade, Deus está fazendo um apelo aqui para que o povo se converta, para que o povo se volte novamente para a presença do Senhor, porque Ele não tem prazer na morte de ninguém. Então isso fica bem claro para nós hoje, que falta para o mundo e para a humanidade a se converter. Ele está fazendo um apelo nessa manhã para que nós venhamos nos converter na presença do Senhor, porque Ele não tem prazer na morte de ninguém. E é interessante tudo isso porque a palavra de Deus ainda diz mais. Por entendimento do profeta Ezequiel, Deus falou ao coração do povo de Israel que se tornou adúltero. Por quê? Está lá no versículo 6, 9. Por que o coração do povo se tornou adúltero? Porque o povo agora estava adorando falsos deuses, adorando outros deuses. Então Deus nessa manhã está nos alertando que Ele não tem prazer na morte de ninguém. E o que está acontecendo na humanidade é por conta do povo ser adúltero, adorar outros deuses, esquecer que existe um Deus. E é duro, e o seu coração é duro como pedra. Você ainda vai encontrar isso no livro de Ezequiel. Mesmo assim, o Senhor deseja bradar cada coração e fazer com o povo de Israel. Volte-se para Ele. Deus fez este fervoroso apelo, né? Ele está fazendo um apelo nessa manhã. Convertei-vos e devei-vos de todas as vossas transgressões e iniquidades. Não vos servirá de tropeço. Lançai sobre vós todas as vossas transgressões que transgredistes e criaste em vosso coração, e eu lhe darei um coração novo, um espírito novo, porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor, Deus. Portanto, convertei-vos. Deus está chamando a humanidade, igreja, para se converter dos seus pecados, das suas transgressões. Deus está falando que o que está acontecendo é por conta disso aí, do pecado, da transgressão, do homem ter sido adúltero diante de Deus. Por quê? Porque começou a adorar outros deuses, a adorar mais outras coisas do que o próprio Deus. E Deus está falando que Ele não tem prazer na morte de ninguém. E Ele está fazendo um apelo nessa manhã para a igreja dele, para aqueles que são dele se converterem e nos afastarmos ainda hoje do pecado e buscarmos perseverança em Deus pela fé em Cristo Jesus, para que nós possamos ter o nosso coração limpo, purificado e livre de todo o mal. Senhor amado, o nosso Senhor amado, Ele quer nos prestar essa atenção nessa manhã, que Ele não tem prazer na morte de ninguém, e que está escrito na palavra que o nosso coração faz abandonar, que nosso coração possa vir fazer abandonar todos os pecados e nos rendermos a Ele, para que a humanidade venha novamente ter paz. Então, Senhor, nessa manhã fala para nós, convertei-vos. Ele está chamando, é um apelo que o profeta, por meio da vida do profeta Ezequiel, o Senhor está fazendo aqui para a humanidade, para o povo de Israel. E que é o povo de Israel? Somos nós, aquele que Ele escolheu para Ele. Então Ele está falando que Ele não tem prazer na morte de ninguém e que nós devemos nos converter de todas as nossas transgressões, todas as nossas iniquidades e tirar esse coração de pedra, que Ele dará um coração de carne para que a gente possa novamente, sem a transgressão, sem a iniquidade, vivermos aquilo que Ele tem para a nossa vida. Então, amado, o que está acontecendo no mundo, Deus não tem prazer nisso. É o nosso pecado, é a nossa transgressão, é o nosso coração que ficou duro. É porque nós adulteramos a aliança que tínhamos com Deus e pessoas começaram a adorar outras coisas mais do que a Deus. Então que nós possamos nessa manhã fazer aquilo que Ele está falando na palavra dEle, nos converter, lançar sobre Ele, como a palavra diz, lançar sobre Ele todas as nossas transgressões, todas as nossas iniquidades, para que o Senhor possa fazer sobre as nossas vidas essa proteção que nós tantos precisamos. Portanto, não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor, Deus. Portanto, convertei-vos e viva. Amados, a salvação ela não consiste
em começar uma nova fase da nossa vida. Não, não. Muita gente confunde isso. Acha que a salvação é começar uma nova etapa, uma nova fase na vida. Mas não é isso. É receber uma vida nova. Isso é a convenção. É isso que o Senhor quer que nós venhamos ter. A salvação não consiste em uma nova fase, mas é uma vida nova que o Senhor nos entrega. E que Ele possa nessa manhã alcançar a nossa vida, o nosso coração, e que nós possamos verdadeiramente lançar sobre eles nossas transgressões, os nossos pecados, para que nós não sejamos retalhados, para que nós não venhamos ser acometidos, para que nós não venhamos sofrer as retaliações do diabo, para que nós possamos nessa manhã nos converter e lançar sobre ele as nossas transgressões, os nossos pecados, e que nós possamos ter essa nova vida, essa vida em abundância que só Jesus pode nos dar, essa vida em tranquilidade que ele nos chamou para ter. E ainda assim, se tivermos aflições, ele diz que nós devemos ter bom ânimo porque ele já venceu. Então, amado, a palavra de Deus hoje foi Ezequiel, Ezequiel 18, e ele está falando que ele não tem prazer na morte de ninguém. Então o Senhor, ele não está tendo prazer no que está acontecendo no mundo, mas a culpa é das nossas transgressões, dos nossos pecados, das nossas iniquidades. E ele está nos falando nessa manhã, convertei-vos para que viva. E o que Deus está dizendo para nós? Para que a gente venha viver uma vida em santidade, na presença dele, para que a gente também não venha a ser sucumbido, morto, pelo que o mundo está passando. Então que o nosso coração hoje possa estar voltado para Deus, que o nosso coração hoje possa estar pedindo perdão pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades, e se adulteramos contra a aliança que fizemos com Ele, como Ele disse na palavra, que nós venhamos nos reconciliar com Ele, porque hoje Ele quer reconciliação, hoje Ele quer que você reconheça que sem Ele nós não podemos fazer nada e que sem Ele nós não podemos prosseguir diante daquilo que Ele tem preparado para nós. Muitas vezes, amado, nós achamos que a salvação é o começo de uma nova fase. Não é. Fase passa. Mas ele está dizendo que é o recomeço de uma nova vida. E essa vida que ele quer nos dar é uma vida em abundância. Portanto, vamos nos converter. Portanto, vamos quebrantar o nosso coração. Porque Jesus está falando nessa manhã para pessoas que estão com o seu coração aquebrantado. Mesmo assim, o Senhor quer quebrantar o teu coração nessa manhã. E que é o povo de Israel, que é o povo escolhido dele, para que ele venha sobre nós nos proteger, nos guardar e nos livrar de todo mal. Que o poder de Deus se manifeste nesse dia. Tenha um domingo de paz, um dia de bênção, e que a graça do Senhor Jesus esteja contigo. Esse foi o pão diário de hoje. Amanhã vamos ter mais. Que Deus te abençoe. Convertei-vos, porque o Senhor não se agrada da morte de ninguém. Convertei-vos para que viva. Salvação não é uma nova fase, mas é uma nova vida, e uma vida em Cristo Jesus, onde Ele está no controle de tudo e todas as coisas. Entregue hoje o controle da tua vida na mão dele, e mais Ele fará. Fique com Deus, tenha um bom dia.